Agora, dançar vai exigir muitas outras coisas. Passa pela educação, pela qualificação do nosso trabalhador, pela qualidade do nosso produto, pela logística, que é um fator decisivo. Agora, eu não quero ficar fora do baile. E a melhor maneira de entrar agora é ter máquinas rapidamente financiadas que permitam à minha indústria se modernizar, cumprir os requisitos ambientais de saúde e de segurança do trabalho e entrar no baile. Perenidade. Essa foi a palavra-chave usada pelos representantes da indústria aqui na comissão. Para eles é preciso manter o câmbio favorável e continuar investindo na compra de novos equipamentos, em pesquisa e inovação, mesmo em tempos de crise. A indústria não pode ser largada nesse instante simplesmente porque a taxa de câmbio melhorou. Então os diferentes programas, as políticas industriais, elas devem ser mantidas. Você pode eventualmente, neste instante, diminuir o ritmo de alguns programas, mas isso não significa que nós possamos simplesmente abandonar, que seria um grande erro se fizéssemos isso agora, até porque nós jogaremos fora os recursos investidos nos últimos anos. O representante da CNI avalia que o parque industrial brasileiro está cerca de 15 anos atrasado. Para atualizá-lo, ele diz que é necessário comprar maquinário de última geração, o que exige estar em dia com o que está sendo pesquisado no exterior. O Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, vem aumentando os investimentos em inovação na indústria a cada ano. Em 2015 serão 4 bilhões de reais, além do que já investe por meio da FINEP, financiadora de estudos e projetos do governo federal. Investimento que vem dando resultado em setores modernos como microeletrônica e energias renováveis. Eu falei do etanol de segunda geração, algo que vem sendo fomentado, né, pelo banco, em parceria com outros agentes de governo desde 2011. Nesse momento o Brasil se coloca efetivamente como um ator relevante no mundo em relação à possibilidade de produção de etanol de segunda geração. A Câmara tem um departamento médico que cuida da saúde de funcionários e parlamentares. E este espaço ganhou um novo equipamento, um tomógrafo computadorizado. A inauguração foi acompanhada pelo presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, pelo deputado Beto Mansur, primeiro secretário da Casa, e pelo diretor-geral, Rômulo Mesquita. O novo tomógrafo computadorizado custou R$2,5 milhões. É de última geração e vai ser capaz de reconstruir imagens internas do paciente em 3D. Com isso, o diagnóstico de doenças será mais eficiente e menos invasivo. O tomógrafo antigo foi desativado no ano passado. Com o novo, vai ser possível atender ainda mais pacientes. Ele vai poder atender não só os funcionários da casa, deputados, senadores, os funcionários também do Senado, e a gente possivelmente vai fazer uma parceria com o DF, o Distrito Federal, para que numa possibilidade ele possa atender esse Sistema Único de Saúde. Durante a inauguração também foi anunciado o plano de comprar um mamógrafo para o Departamento Médico da Câmara. A expectativa é que o equipamento esteja em funcionamento até o meio do ano que vem. A Câmara entregou o prêmio Darcy Ribeiro a quem mais se destacou na defesa da educação. Entre os homenageados está a primeira professora do país com síndrome de Down. Nos últimos anos, ela se dedicou à educação infantil e também à educação de toda a sociedade ao defender a inclusão nas escolas regulares de estudantes e professores com deficiência. Débora Seabra é a primeira professora com síndrome de Down no país. Débora é uma das agraciadas com o prêmio Darcy Ribeiro de Educação. Ela foi indicada para receber a homenagem pelo deputado Rafael Mota. Amo minha profissão. Amo meus alunos e amo meu trabalho. Quero continuar sendo professora. Quero continuar acreditando no valor da diversidade na vida de todos nós. Quero continuar fazendo inclusão para mim.
e também para todos. A única diferença dela para as pessoas como nós é uma pequena falha cromossômica que criou tantas barreiras na sua vida. Mas a sua família, aliado com a sua força de vontade, com o seu amor pela educação, fez com que hoje Débora seja reconhecida como uma das professoras, a primeira professora com síndrome de Down agraciada com o prêmio Darcy Ribeiro. Além da professora Débora, recebeu a homenagem o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Torgeira Cara. Indicado pelo deputado André Figueiredo, Daniel se transformou no representante oficial da luta pela aprovação do Plano Nacional de Educação, PNE. A terceira agraciada, indicada pelo deputado Alex Canziani, foi a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, reconhecida por melhorar a atenção dada às crianças. O Prêmio Darcy Ribeiro de Educação reconhece pessoas ou entidades que se destacaram na defesa e na promoção da educação no Brasil. Leva o nome do antropólogo e educador brasileiro Darcy Ribeiro, um dos fundadores da Universidade de Brasília. Darcy Ribeiro, pela sua militância, que não acabou nunca, nem doente com câncer, ele deixou de lutar e trabalhar pelo desenvolvimento da educação no Brasil, convicto que ele estava de que nosso desenvolvimento como nação, nosso reposicionamento no quadro internacional das nações dependia de uma educação eficiente, de uma educação em que se oferecesse dedicação e de uma educação tecnológica também, que pudesse fazer com que nós ganhássemos competitividade e ganhássemos, inclusive, através da educação, consciência política. E agora vamos voltar ao corredor das comissões para as últimas informações ao vivo da repórter Mariana Pschitek. Cláudia, vamos falar um pouquinho sobre a agenda do plenário Ulisses Guimarães, agora pela manhã. Tem uma sessão solene que vai começar daqui a pouquinho, em homenagem aos 120 anos do jornal Correio do Povo. E em seguida vai ter uma sessão extraordinária, votação de projetos que estavam na pauta desde ontem. Cláudia. E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o plenário adiou a votação do projeto que regulariza o dinheiro enviado ilegalmente para o exterior. Manifestantes pró-impeachment da presidente Dilma Rousseff fazem vigília no Salão Verde. Comissão de Defesa do Consumidor quer que o Ministério da Justiça suspenda o aplicativo Uber em todo o país. Presidente Dilma veta projeto de autoria da Câmara que regulamenta a profissão de designer. E esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quinta-feira, 29 de outubro. Neste momento, em Brasília, 9 horas e 26 minutos pelo horário brasileiro de verão. A partir de agora, você acompanha ao vivo, direto do plenário Ulisses Guimarães, a sessão solene em homenagem aos 120 anos do jornal Correio do Povo. Convido todos para juntos ouvirmos o hino nacional.
Assistiremos nesse momento a um vídeo institucional. Jornal diário de grande circulação mais antigo do estado. Pelas páginas do Correio do Povo, passou uma história de 120 anos. Casos tristes e felizes. Em todos eles, a imparcialidade, que é a marca do Grupo Record. Independente de partidos, né? Não só fez isso como profissão de fé, mas fez isso na prática, né? O jornal foi o primeiro jornal gaúcho a publicar, por exemplo, artigos criticando o artigo do dia anterior, né? Ou pessoas com posições completamente díspares, né? Com polêmicas nas suas páginas. O jornal terá uma nova apresentação gráfica, né? O que nós chamamos de reforma gráfica. Na verdade, é uma atualização gráfica, né? O Correio é o mesmo, o Correio não muda, o Correio evolui, o Correio será mais moderno ainda, aproveitando a tecnologia, aproveitando as facilidades novas da comunicação. O Correio do Povo sempre esteve à frente do seu tempo. Nasceu de um projeto ousado que desafiou os costumes da época. Só para se ter uma ideia, um dos primeiros funcionários contratados era negro. Isso em um período de muito preconceito, apenas 6 anos após a abolição da escravatura. O Caldas Júnior foi advertido pela sociedade preconceituosa da época, que dizia: cuidado, como é que vai fazer um empreendimento novo tendo um negro na equipe? E ele dizia: é um negro muito talentoso. E quando ele viajava, já nas suas primeiras viagens, ele deixava o Paulino Azurey como diretor do jornal. O que prova que, além de tudo, além de ser visionário, ele foi um sujeito que soube enfrentar os preconceitos da época. O jornalista Juremir Machado fez uma grande reportagem sobre a primeira semana do Jornal Centenário, que resultou em um livro. Passagens históricas que mostram a personalidade do fundador Caldas Júnior, um homem visionário. O editorial da primeira edição, na capa do jornal, é sensacional porque é uma espécie de constituição. É uma carta de intenções que é cumprida até hoje. E lá diz assim: este jornal vai ser noticioso, literário e comercial. Em outras palavras, traduzindo para os termos de hoje, vai ser um jornal como empreendimento comercial. O que nós vamos vender é notícia. Nesse momento, eu vou ler aqui o discurso do presidente Eduardo Cunha, que, por motivos justificados, não pode estar presente nesse momento, e me pediu para que fizesse a leitura. Então, eu vou dar seguimento ao discurso dele. Senhoras e senhores, é com muito prazer que esta Casa se reúne na sequência do requerimento do ilustre deputado Osmar Terra para saudar os 120 anos do Jornal Gaúcho Correio do Povo. Em mais do que justa homenagem, celebramos a trajetória de um representante da melhor imprensa brasileira, sempre a serviço do interesse público, sempre comprometido com a qualidade da informação. Fundado em outubro de 1895 por iniciativa do jovem Francisco Vieira Caldas Júnior, o jornal nasceu com o objetivo expresso de atender a toda a massa, não para determinados indivíduos de uma facção. A afirmação contida no primeiro editorial colocava o Correio do Povo em posição equidistante em relação às forças políticas do Estado, que na época não era pouca coisa, e o que lhe garantiria até a posteridade independência e pluralidade de opiniões. Não se pode deixar de mencionar que o jornal surgiu 2 meses após o fim da Revolução Federalista, que durante 3 anos dividiu o Rio Grande do Sul. Àquela altura, a afirmação de isenção partidária significava a adoção de um olhar autônomo sobre os acontecimentos da hora, sem preconceitos ou vinculações oligárquicas, e muito representou em termos de produção de conteúdos informativos no final do século XIX. Mesmo em ambiente de rescaldo revolucionário, o jornal conseguiu manter sua posição de neutralidade, sem perder o senso crítico. Ainda que em dificuldades financeiras, logo após a morte prematura de seu fundador, a família buscou preservar as feições editoriais que caracterizaram o Correio do Povo ao momento de sua fundação. A ebulição política do Rio Grande do Sul, sobretudo nas primeiras décadas do século XX, impôs ao jornal, a ebulição política, impôs ao jornal
algumas reviravoltas e precipitou tomadas de posição. Em tantos episódios decisivos da história brasileira, como as revoluções de 30 e 32, o Estado Novo, o regime militar, o esforço de redemocratização e a consolidação democrática, o Correio do Povo não se furtou a participar ativamente da vida estadual e nacional. À tradição de compromisso prioritário com o seu público leitor somaram-se o envolvimento e a coerência política, mesmo em períodos de dificuldade financeira. O Correio do Povo chega aos 120 anos, pois ostentando imensa relevância pelo volume de história que cotidianamente esmerou-se em registrar. Totalmente informatizado, dispõe de tecnologia de ponta, além de um projeto gráfico moderno e funcional, nosso homenageado orgulha-se de manter, por mais de um século, o mesmo logotipo, assim como se orgulha de perseguir incessantemente o ideal que presidiu a sua fundação. É um sucesso comprovado por várias e sucessivas gerações. A objetividade do noticiário, a facilidade da leitura, a pluralidade de opiniões, presentes também na edição online, são a garantia de adesão do leitor gaúcho, que ali encontra a voz que manifesta seus interesses, o espaço que abriga suas reivindicações. Colaborando, os que afirmam que sem o Correio do Povo não se conta a história do Rio Grande do Sul, reiteramos sua contribuição para a grande imprensa brasileira, que tem na ética, na independência e no compromisso com a informação tanto suas metas quanto seus mais caros fundamentos. Que fiquem, portanto, registrados os mais sinceros cumprimentos da Câmara dos Deputados a toda a equipe do Correio do Povo, como reconhecimento de sua identidade com os legítimos interesses do povo gaúcho. Obrigado, Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. Nesse momento, eu pediria ao deputado Carlos Gomes para assumir aqui a presidência, para que eu possa fazer também a minha manifestação. Passo a palavra ao deputado Osmar Terra para fazer o seu pronunciamento em homenagem aos 120 anos do Jornal Correio do Povo, pelo tempo regimental de 5 minutos. Fundado por um visionário jovem sergipano, vejam só, um sergipano foi ao Rio Grande do Sul e fundou o jornal com maior tradição, com a história mais longa do nosso Estado. Jornalista Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior. A primeira edição foi em 1º de outubro de 1895. Então, estamos aqui justamente para homenagear os 120 anos da sua criação. À época, o Rio Grande do Sul cicatrizava as feridas de uma guerra brutal, uma guerra civil brutal, onde 10 mil gaúchos morreram em combate de uma população de 250 mil habitantes. Vendo a proporção, a gente vê que foi uma guerra civil interna de grandes proporções no Rio Grande do Sul. E, portanto, um Estado dividido, polarizado. A imprensa sempre se caracterizava, até então se caracterizou por tendências políticas. Ou era republicana, ou era federalista, ou era pica-pau, ou era maragato. Também ocorria nesse momento, terminava nesse momento e se consolidava a questão abolicionista. E o jornal retratou essa história, registrou essa história para toda a posteridade do Rio Grande. Caldas Júnior não era político e, por isso, fez um jornal que não teria uma causa específica, nas suas próprias palavras. Seria nem envolvimento partidário. Seu objetivo era só vender notícias, ou seja, um jornal sem um lado ou bandeira como os outros. Não participava, não alimentava a radicalização do Estado. A independência do Correio do Povo foi demonstrada no primeiro editorial, que pegava o bom jornalismo, livre e compromissado com o bem público. E, por ser justamente independente, ganhou a confiança dos gaúchos. Para destacar que estava equidistante das duas correntes, o jornal era impresso em tom róseo, porque o pica-pau
era branco e maragato era lenço vermelho. Os gaúchos se caracterizavam por usar lenço com cores, mostrando a sua tendência partidária. Então o tom do jornal foi um tom róseo, que por longo tempo ficou conhecido como o róseo, nem vermelho nem branco, as cores dos lenços maragatos e chimangos. Com a ajuda de José Paulino de Azuren, um gráfico experiente, um dos primeiros jornalistas negros, e do poeta Mário Tota, Caldas Júnior transformou em 4 anos o Correio do Povo no jornal de maior circulação do Estado. A primeira edição do Correio do Povo saiu com 4 páginas e 2.000 exemplares. 3 anos depois já era o jornal de maior circulação e tiragem no Rio Grande do Sul, conquista que passou a ostentar no cabeçalho desde então. É preciso destacar aqui a ousadia de Caldas Júnior. A abolição da escravatura recém havia sido sancionada, ou seja, em um tempo em que o racismo ainda era uma mancha impregnada na sociedade, é de se louvar a parceria com Azurenha, que também escrevia crônicas e poesias com o pseudônimo de Léo Pardo, nome significativo que indicava sua negritude. Caldas Júnior confiava tanto no parceiro que, nas suas ausências, era o amigo responsável pelo fechamento do jornal. Após a morte do fundador, em 1913, sua viúva, Dolores Alcaraz Gomes, assumiu o controle. Em 1935, a direção da Companhia Jornalística Caldas Júnior foi assumida pelo seu filho, Breno Caldas, com apenas 25 anos. O Correio do Povo circulou durante 89 anos, de forma ininterrupta, entre 1895 e junho de 1984, reiniciando a sua publicação em agosto de 1986. Ao longo de sua trajetória, o Correio do Povo registrou grandes acontecimentos históricos, como a Guerra do Contestado, a instituição do Estado Novo, o suicídio de Getúlio Vargas, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Guerra das Malvinas, a Guerra do Golfo, entre outros conflitos da humanidade. Nos grandes acontecimentos esportivos, o Correio do Povo também estava lá. O jornal também se destacou como um jornal de vocação cultural, com suplementos literários, por onde passaram nomes como Manuelito de Ornelas, Viana Mug, Mário Quintana, Alcides Maia e Érico Veríssimo, entre outros intelectuais. O jornal também se caracteriza por sua ligação com o agronegócio e a vida no campo. Em 6 de setembro de 1958, é lançada a primeira edição do Correio do Povo Rural, editada até 1984, retornando ao corpo do jornal em 2009, sempre aos domingos. Em 1987, mudou o formato standard e passou a ser um tabloide. 20 anos depois, o Correio do Povo foi adquirido pela Central Record de Comunicação, iniciando uma nova fase do jornal. Em 1º de outubro de 2010, o Correio do Povo passou por uma nova reforma gráfica e é totalmente impresso a cores. Apesar de tantas transformações ao longo de 120 anos, e até hoje, o Correio do Povo segue os mesmos valores de sua fundação. O Correio do Povo manteve sempre a transparência e a independência nos momentos mais conturbados da vida política. Uma voz dissonante em favor da liberdade de expressão. Um veículo consolidado e admirado, em especial pelos gaúchos, que lhe dão merecido destaque quando vão em busca de informação. Importante dizer que a Central Record de Comunicação, que assumiu o Correio do Povo em 2007, representada aqui pelo nosso Kleber, ela se preocupou muito com o detalhe de manter... Mas um minutinho, senhor presidente. Em manter a tradição jornalística, não só de independência, como a qualidade da informação que o Correio do Povo passa à população gaúcha. Inclusive, mantendo a sua estrutura, seus quadros qualificados, que faziam o jornal ter a relevância que tem. Inclusive, o nosso querido Telmo Flores, que é o editor do jornal. Então, eu queria aqui prestar essa homenagem. Acho que ter um órgão tão longevo, talvez seja dos 2 ou 3 jornais com mais tempo de existência no Brasil, nos orgulha muito, né? Nos orgulha todos os gaúchos, e um jornal que ajuda a pensar o Rio Grande e o Brasil. Parabéns, Correio do Povo, pelos seus 120 anos. Obrigado, deputado Osmar Terra. Eu passo os trabalhos agora para o deputado Osmar Terra, dizendo que o deputado Celso Maldani e também o deputado Valmir Pracidelli, solicitando o tempo, e eu gostaria, com a anuência e a permissão dos senhores, porque como tem os escritos já pelas bancadas, eu gostaria que eles dessem continuidade e o
deputado Osmar Terra poderá, então, decidir se vai abrir para os senhores falar agora ou não. Então, eu passo para o deputado Osmar Terra para que ele possa, então, conceder ou não a palavra para os senhores. Só um instante. Eu pediria a compreensão porque estão os deputados inscritos pelos partidos aqui que estão com o tempo estourado, tem outros compromissos. Celso Maldanha, que é nosso gaúcho também, Colato, que está aí, então são deputados que fazem questão de se manifestar. Eu pediria um pouquinho de paciência a eles para a gente dar seguimento à nossa lista, né, de deputados inscritos aqui pelos partidos. Então, eu passo a palavra ao nosso Giovanni Cherini, deputado, representa aqui o PDT, que também é o coordenador da bancada gaúcha e que tem um compromisso agora, às 10 horas, lá no Ministério da Integração, para falar das nossas catástrofes lá, que estão afetando muito a vida do Estado. Então, até por ele ser o coordenador da bancada e estar falando em nome do PDT, eu priorizo e passo a palavra ao deputado Giovanni Cherini. Senhor presidente da mesa e autor dessa homenagem, eminente parlamentar, deputado Osmar Terra, eu quero saudar o representante do Correio do Povo, nosso amigo Kleber Nascimento, também saudar e homenagear o presidente nacional do Grupo Record, Luiz Cláudio Costa, e também o Rinaldo Gili, do Grupo Record Rio Grande do Sul, saudando-os porque nos receberam carinhosamente há poucos dias atrás, lá no Grupo Record, a bancada gaúcha do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos aqui com um grande número de parlamentares do Rio Grande do Sul para homenagear os 120 anos do jornal Correio do Povo. E nós aqui estamos fazendo também em nome da nossa bancada, da bancada do PDT. E eu acredito que meu querido Carlos Gomes, deputado do Rio Grande do Sul, José Fogaça, Alceu Moreira, José Stedley, que estão aqui nesse plenário, que quando um jornal atinge uma idade, costuma-se dizer que suas páginas registram a história de um lugar. Isso é verdade, inclusive para o Correio do Povo. Acompanhar um jornal diariamente ou ainda ler as edições publicadas em determinada época passada permite uma apreensão da história melhor que a de um historiador. Porque nos jornais os eventos são registrados tais como entendidos em seu próprio momento. Na leitura se percebem as diferentes vozes da sociedade, as paixões que as inspiram, as rixas, os medos, as esperanças, enfim, uma visão panorâmica de como os diferentes grupos da sociedade entendem e reagem aos acontecimentos. O Correio do Povo é especialmente competente nesse registro, graças a seu compromisso com a isenção, a independência, estabelecido em seu primeiro editorial vigente até hoje, nesses 120 anos. Além de registrar a história, o Correio do Povo também fez história. Um jornal tão lido quanto ele é, desde o fim do século retrasado, certamente acabou influenciando o rumo dos acontecimentos, formando opiniões, divulgando novas ideias ou denunciando o que os outros quiseram ocultar. E essas são as funções que só o jornalismo sério, profissional, pode desempenhar. Mesmo assim, nossa época atual está cheia de profetas do apocalipse do jornalismo, ansiosos por convencer a todos de que as novas tecnologias de comunicação, de alguma forma, o fizeram antiquado. Essa tese não convence nenhuma pessoa sensata. Talvez até seja verdade que o jornalismo se transformará, o que, de todo modo, já vem acontecendo desde que ele surgiu, e o próprio Correio do Povo é exemplo disso. A linguagem mudou, o formato mudou, os interesses dos leitores mudaram, mas o jornalismo em si, ele continuará sendo necessário. O acesso direto à informação pode ter crescido, mas justamente por isso
é mais necessário ter fontes confiáveis e sérias que nos orientem no meio do mar da informação. Por isso, eu tenho certeza de que ainda comemoraremos muitos outros aniversários do Correio do Povo e faço votos de que ele mantenha o alto nível de qualidade que lhe permitiu atravessar mais de um século como leitura diária de muitos gaúchos. A minha homenagem, a homenagem, com certeza, da bancada gaúcha, a homenagem do meu partido, do PDT, a homenagem do Rio Grande, a homenagem do Brasil, a esse jornal que nós nos orgulhamos quando abrimos ele para ler todos os dias. Parabéns, Correio do Povo, pelos seus 120 anos, parabéns por ajudar a construir a nossa história. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Giovanni Cherini, falou pelo PDT. Nós estamos invertendo um pouco a ordem aqui em função de algumas urgências dos